Tenho certeza que vocês já devem ter se perguntado quais segredos são guardados pelos portões do Vaticano. Aquele lugar é misterioso e é considerado o menor país do mundo. Você sabia disso? O Vaticano é considerado o menor país do mundo. E é também o lar de uma das pessoas mais influentes de todos os tempos, o Papa, líder religioso da Igreja Católica. Para atender ao Vaticano, muitas pessoas moram naquele lugar, as pessoas que trabalham para o Vaticano. Estamos falando de um local que por anos foi constante alvo de diversas teorias da conspiração e curiosidade por parte do grande público. Mas será que algumas dessas histórias são tão infundadas assim? Será que todo esse mistério realmente não tem uma razão de existir? Um dos casos que mais ganhou notoriedade ao longo dos anos aconteceu no dia 22 de junho de 1983, quando Emanuela Orlandi se tornou a primeira cidadã moradora do Vaticano a desaparecer. Na época, Emanuela tinha apenas 15 anos e logo se tornou uma figura conhecida mundialmente com a repercussão do mistério. Quando desapareceu, ela estava voltando para casa por um caminho que já estava acostumada a percorrer quando algo muito assustador aconteceu. Atentados terroristas, a máfia italiana, intrigas políticas. É impressionante que um caso tenha tomado proporções tão gigantescas, se tornando um mistério que cruzou fronteiras com possíveis suspeitos localizados em diferentes países. Virou até série em uma plataforma de streaming. As linhas de investigação são muitas e ainda não temos uma resposta para a pergunta que permanece assombrando a todos. O que pode ter acontecido com Emanuela Orlandi? Há figuras importantes do Vaticano envolvidas nesse crime? Há um crime? Seria essa a resposta para tantos anos de silêncio e mistério? No vídeo de hoje, que conta com a apresentação de Francis Helena, nossa querida amiga e parceira aqui do canal, vamos revisitar esse caso emblemático, analisando as evidências que mais chamam a atenção, bem como também as diversas teorias desenvolvidas e disseminadas por pessoas do mundo todo. Mas antes de irmos para esse vídeo, eu peço para que você não se esqueça de já dar like nesse vídeo. Dê like nesse vídeo, que isso é muito importante para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para o máximo possível de pessoas. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações e também não se esqueça de deixar o seu comentário. O que você achou desse vídeo? Já conhecia a história da Emanuela Orlandi? Já conhecia? Deixa também aqui recomendações de outros casos misteriosos de desaparecidos para que a gente possa contar aqui para vocês no canal, tá bom? A gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vinte e 22 de junho de 1983. Uma quarta-feira bastante quente. O Papa João Paulo II fazia sua primeira aparição pública na Polônia. As emissoras de televisão do mundo todo cobriam a recepção heróica do líder da Igreja Católica na sua terra natal. Enquanto isso, no Vaticano, Emanuela Orlandi, uma jovem de 15 anos, saía de casa rumo à escola de música localizada fora dos muros do Vaticano, no meio da movimentada cidade de Roma. É muito importante a gente contextualizar que o fato de Emanuela ter sido criada dentro das mediações do Vaticano e, portanto, ser considerada uma cidadã do Vaticano era algo que era bastante incomum. Sua família prestou serviços ao Vaticano por muitos anos. Sendo mais específica, foram 7 papas servidos por eles. Por conta disso, a Emanuela e seus irmãos passaram boa parte das suas infâncias naquele ambiente, dentro daqueles muros. Emanuela era apaixonada por música. Tocava flauta, piano e cantava no coral. Naquele dia, ela tinha um ensaio importante e, de acordo com seus irmãos, ela estava muito empolgada. E por volta das 5 da tarde, Emanuela ligou para casa e marcou um encontro com a irmã para 7 horas. Durante a ligação, ela comentou que mais cedo tinha sido abordada por um rapaz na frente da sua escola de música. Ele disse que ele era representante da Avon e ofereceu um emprego para Emanuela como panfleteira. A sua irmã, Cristina, estranhou o relato, mas ela acabou deixando o assunto de lado. Mais tarde, às 19 horas,
Cristina chegou no ponto de encontro que havia combinado com Emanuela, mas não viu nenhum sinal da irmã. Depois de esperar um pouco, ela acabou voltando para casa sozinha, acreditando que encontraria Emanuela por lá. Infelizmente, ela estava errada. A irmã nunca mais voltou para casa. As horas passavam e a aflição da família só aumentava, já que Emanuela não era de se atrasar ou chegar tarde sem comunicar antes. Por volta das 9h30, desesperados, os pais e irmãos de Emanuela saem pelas ruas à sua procura, refazendo os trajetos que ela estava acostumada a fazer, pedindo também informações aos arredores. Só havia um porém: os portões do Vaticano são fechados à meia-noite, ou seja, pouco tempo depois as buscas foram suspensas. O pai chegou a entrar em contato com um dos tios de Emanuela e pediu que ele procurasse por ela pelas ruas de Roma, ou seja, fora dos muros do Vaticano. Apesar de todo o empenho, na manhã seguinte, eles ainda não tinham conseguido nenhum sinal da garota. O próximo passo era realizar o boletim de ocorrência. De início, a polícia pareceu não dar muita atenção ao caso. Eles alegaram que muitas garotas estavam fugindo de casa naquele período e acreditavam que o caso de Emanuela se enquadrava nessa mesma situação, nessa mesma categoria. A família, por outro lado, afirmava que ela jamais faria uma coisa dessa, que aquele tipo de comportamento não era compatível com a Emanuela que eles conheciam. Na esperança de receber alguma informação relevante, os Orlandi divulgaram o seu número de telefone na imprensa italiana. Quando os veículos de comunicação se deram conta de que se tratava de uma garota do Vaticano que tinha desaparecido dentro ali dos muros ou aos arredores em Roma, o caso passou a ganhar um pouco mais de atenção do que o normal. Nos primeiros dias, a família recebeu muitos trotes, o que infelizmente é muito comum em casos de desaparecimento. Mas dentre todas essas ligações, uma acabou se destacando. Um rapaz se identificou como Pierluigi. Ele disse que viu uma garota com as características da Emanuela vendendo produtos da Avon na tarde do dia 22. Imediatamente, a Cristina se lembrou do que a irmã disse quando conversaram pelo telefone naquele dia. Aquela era a primeira pista diretamente relacionada ao desaparecimento da Emanuela. Por meio dessa informação, os Orlandi concluíram que a Emanuela definitivamente não tinha fugido de casa, como a polícia ainda acreditava. Poucos dias depois dessa ligação, a família Orlandi recebeu uma visita bastante inusitada do serviço secreto. Eles sugeriram que um gravador fosse instalado no telefone para que eles pudessem ter um registro de todas aquelas ligações que estavam chegando. Apesar deles acharem a situação bastante estranha, os Orlandi acabaram aceitando a sugestão do serviço secreto. Alguns dias depois, um outro rapaz, que se identificou como Mário, ligou com informações muito parecidas com as de Pierluigi, novamente atrelando o nome de Emanuela à venda de produtos da Avon. A essa altura, cartazes com o rosto da garota já estavam espalhados por toda Roma e a imprensa passava a dar mais atenção e cobertura ao caso. No dia 3 de julho, um domingo, durante a sua aparição tradicional, o Papa João Paulo II citou o caso de Emanuela, o que foi motivo de surpresa para todos. No discurso, ele chegou a falar algo sobre os responsáveis pelo desaparecimento da garota. Se por um lado, a polícia trabalhava exclusivamente com a hipótese de que Emanuela teria fugido de casa, por outro, uma figura de autoridade máxima fazia um pronunciamento que dava a entender que algo a mais tinha acontecido com a Emanuela Orlandi. Algo de natureza criminosa, um sequestro. O Papa chegou a pedir que a garota fosse devolvida à sua família com segurança. E a grande pergunta que muitos começaram a se fazer era como o Papa teve acesso aquelas informações. Desde quando as autoridades trabalhavam com aquela linha investigativa? 2 dias depois do pronunciamento, houve uma reviravolta no caso. Um homem com um sotaque estrangeiro, apelidado de O Americano, entrou em contato com os Orlandi, informando-os que ele fazia parte de um grupo responsável pelo rapto de Emanuela. Os termos dele eram os seguintes: Emanuela seria morta no dia
20 de julho, caso as autoridades italianas não soltassem Mehmet Ali Agca, o homem que tentou matar o Papa. A partir dessa conexão, o desaparecimento da Emanuela Orlandi ganhou repercussão internacional. Mas o curioso foi que 12 dias antes do prazo estabelecido pelos sequestradores, Agca concedeu uma breve entrevista a uma emissora italiana na qual negava qualquer envolvimento com aquele sequestro e não reconhecia o ato como a autoria do grupo do qual ele fazia parte. Perceba que desde o início, o caso da Emanuela Orlandi sempre esteve cercado de muitas contradições. 3 dias antes do prazo ser cumprido, o americano voltou a entrar em contato, dessa vez com um veículo de imprensa italiano, fornecendo uma prova de que estava com Emanuela. A prova em questão era uma fita na qual se escutava a voz de uma garota aparentemente sendo torturada. Apesar da comoção que aquela gravação despertou, muitos consideravam aquela uma prova bastante frágil, já que não era possível afirmar com certeza que se tratava da voz de Emanuela. O dia 20 de julho chegou, o prazo foi extrapolado e ninguém tinha nenhum sinal de Emanuela ou do seu corpo. Pouco tempo depois, o serviço secreto voltou a procurar os Orlandi e sugeriu que as ligações relacionadas ao caso de Emanuela fossem direcionadas para o escritório de um advogado, que era selecionado pelo próprio Vaticano. O advogado em questão se chamava Gennaro Egidio. O que chamou a atenção de todos foi que Egidio era um advogado especializado em negociações de falência e ele nunca tinha lidado com crimes de sequestro ou de terrorismo. Em dezembro daquele mesmo ano, 6 meses após o desaparecimento da Emanuela, os Orlandi receberam a visita do Papa João Paulo II em sua casa. Apesar de todas as contradições de uma ausência de respostas que começava a soar absurda, por mais que parte da mídia questionasse a veracidade da gravação que foi fornecida pelo americano e as linhas de investigação propostas pela polícia, durante aquela visita, o Papa voltou a afirmar que o desaparecimento da Emanuela Orlandi estava diretamente ligado a um caso de terrorismo internacional. Posteriormente, o caso esfriou e caiu no esquecimento. De acordo com Pietro, seu irmão, pai de Emanuela, afirmou pouco antes de morrer, em 2004, que tinha sido traído por aqueles a quem tinha servido a vida toda. No ano seguinte, em 2005, o Papa João Paulo II faleceu. E para a surpresa de todos, algumas semanas depois desse acontecimento, uma testemunha anônima trouxe novas informações sobre o caso. Uma emissora de televisão italiana recebeu a ligação de um homem dizendo o seguinte: se quiser descobrir o que há por trás do desaparecimento de Emanuela Orlandi, investigue quem foi enterrado na Basílica de Santo Apolinário e o favor que o Renatino fez ao cardeal Poletti na época. A partir dessa informação, uma jornalista foi até a Basílica de Santo Apolinário, que fica ao lado da escola de música que a Emanuela frequentava. No interior da basílica estava o túmulo de Renatino de Pédice, um dos criminosos mais famosos de Roma, diretamente ligado à máfia italiana. O curioso é que a Basílica de Santo Apolinário pertence ao Vaticano, e para que alguém seja sepultado num local como esse, é necessário uma permissão especial. Em outras palavras, essa pessoa tem que ser alguém relevante aos olhos da Igreja Católica, ou essa pessoa fez um grande favor para o Vaticano. Essa mesma jornalista, ao realizar uma pesquisa mais aprofundada sobre Renatino de Pédice, acabou chegando no nome de Sabrina Minardi, amante de Renatino no início dos anos 80, período que coincide com o desaparecimento da Emanuela. Naquele dia, 22 de junho de 1983, Sabrina esteve com seu amante e, de acordo com um relato, Emanuela Orlandi estava acompanhada do motorista de Renatino. É importante frisar que o desaparecimento da garota ainda não tinha ganhado as páginas dos jornais e a notoriedade do público. Portanto, ao que tudo indica,
Sabrina realmente não sabia de quem se tratava. A pedido de Renatino, ela levou Emanuela para uma propriedade em Torvaianica, uma vila que fica a 30 minutos de Roma. De acordo com Sabrina, Emanuela ficou nessa casa por alguns dias, trancada em um dos quartos, e depois de algum tempo foi transferida para um outro local. Mais tarde, quando o caso de Emanuela já estava repercutindo pelo país todo, a Sabrina voltou a encontrá-la, dessa vez em Roma. Renatino pediu que a amante a levasse até um posto de gasolina próximo ao Vaticano. Chegando lá, de acordo com o seu relato, Sabrina entregou Emanuela para um padre e nunca mais teve notícias da garota. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, mas e a relação entre o Vaticano, a máfia italiana e o desaparecimento da Emanuela Orlandi? Algumas linhas investigativas acreditam que o Vaticano pode ter contraído uma dívida com a máfia italiana, que por sua vez enxergou no rapto de Emanuela uma maneira de cobrá-los. 2 pontos importantes devem ser considerados. Primeiro, Emanuela era uma cidadã do Vaticano, algo que foi visto como bastante simbólico desde o início do caso. Segundo, Emanuela desapareceu num dia bastante importante para o Papa João Paulo II. Ele tinha sido muito bem recepcionado por milhares de pessoas em sua terra natal, a Polônia, um país do leste europeu que até então tinha um histórico complicado com a Igreja Católica. Apesar de todas essas especulações e do relato de Sabrina Minardi, o caso voltou a esfriar por mais algum tempo. No ano de 2013, o Papa Francisco é eleito e a família Orlandi tem a oportunidade de conhecê-lo. Assim que Francisco colocou os olhos em Pietro, irmão de Emanuela, ele disse: "Ela está no céu." Incrédulo com o que tinha acabado de escutar, o Pietro rebateu dizendo que ainda tinha esperanças de encontrar a irmã com vida. E diante dessas palavras, o Papa repetiu: "Ela está no céu." Quando esse acontecimento veio à tona, muitos começaram a se questionar como o Papa Francisco teve acesso a esse tipo de informação e por que uma afirmação tão categórica. Quando esse acontecimento veio à tona, muitos começaram a se questionar como o Papa Francisco teve acesso a esse tipo de informação e por que uma afirmação tão categórica. Era como se, de alguma forma, ele soubesse o que tinha acontecido com a Emanuela. Em 2016, após o Vatleaks, um esquema de vazamento de informações secretas sobre corrupção e má gestão financeira, novas informações sobre o caso de Emanuela vieram à tona. Um dos jornalistas que escreveu um livro sobre os escândalos envolvendo o Vaticano teve acesso a um documento com o seguinte título: Lista de despesas feitas pelo Estado do Vaticano para atividades relacionadas à cidadã Emanuela Orlandi. A existência de um documento dessa natureza finalmente comprova que alguém dentro do Vaticano sabia o que tinha acontecido com a Emanuela. Na lista constavam gastos com alimentação, alojamento, atendimento médico e viagens, datados de 1983, ano em que a Emanuela desapareceu, até 1997. Ou seja, é provável que a garota tenha vivido pelo menos 14 anos após o seu desaparecimento. E o mais interessante é que, de acordo com o documento, todos esses gastos não foram realizados na Itália, mas sim em Londres, na Inglaterra. Para ser mais específica, o endereço que estava registrado no documento era o número 176 da Clampat Road, onde fica um albergue para garotas gerenciado por uma ordem de padres diretamente ligada ao Vaticano. De volta ao documento, na 5ª página, consta o último gasto atribuído ao caso da Emanuela, datado de 1997. Atividades gerais e transferência para todo o Estado do Vaticano, com gerenciamento dos procedimentos finais. Transferência para o Vaticano. Procedimentos finais? Transferência para o Vaticano? O jornalista que teve acesso à lista
quando se deparou com essas palavras, talvez tenha pensado exatamente no que você está pensando agora. Seria possível que Emanuela tenha morrido em 1997 e o seu corpo tenha retornado para sua terra natal, o Vaticano? Seria possível que Emanuela estivesse esse tempo todo enterrada perto de casa, onde a família ainda a procurava? Depois dessa nova revelação, Pietro, o irmão de Emanuela, resolveu procurar pela ajuda de um advogado que conhecia bem o funcionamento interno do Vaticano. Assim, ele chegou até Laura Sgro, que participou ativamente do Vatileaks. Laura se inteirou sobre o caso de Emanuela e a primeira coisa que chamou a sua atenção foi que o Vaticano nunca se mostrou verdadeiramente disposto para colaborar com o caso. De acordo com o ponto de vista da advogada, desde o início, o Vaticano fez de tudo para lavar as mãos e não assumir qualquer responsabilidade pelo caso de Emanuela, chegando inclusive a desviar a atenção do público de qualquer suspeita que poderia recair sobre eles. Em 2018, Laura teve acesso a uma nova pista impactante. Alguém entrou em contato com ela por meio de uma carta anônima de somente 2 linhas. Se quiser encontrar Emanuela, procure onde o anjo olha. Junto da carta havia uma foto de um túmulo localizado no cemitério teutônico. Imediatamente, Laura escreveu para o Vaticano comunicando-os sobre a pista, certa de que não receberia qualquer resposta. Mas, para sua surpresa, alguns meses depois, o Vaticano emitiu um comunicado público informando que o túmulo em questão seria aberto no dia 11 de julho do ano seguinte. Mais uma vez, o caso de Emanuela Orlandi voltou a repercutir pelo mundo todo, já que uma ação como aquela era inédita por parte do Vaticano. Laura e Pietro acompanharam de perto a abertura do túmulo. Infelizmente, as 3 sepulturas que se encontravam lá dentro estavam vazias. Novamente, nenhum sinal de Emanuela. Algum tempo depois da abertura dos túmulos e da comprovação que se tratava de mais uma pista infrutífera, uma amiga de infância de Emanuela se apresentou de maneira anônima para revelar novos detalhes sobre o caso. A mulher declarou que uma semana antes de desaparecer, Emanuela confidenciou para a amiga que era muito próxima sobre algo estranho que vinha acontecendo nos jardins do Vaticano. Sempre que Emanuela estava voltando para casa, uma pessoa muito próxima do Papa a incomodava com conversas e interações suspeitas. A mulher afirmou que, apesar de não ser muito explícita em sua fala, Emanuela parecia bastante constrangida durante o seu relato e teria dado a entender que essas importunações eram de cunho sexual. Infelizmente, ainda é muito comum que casos de pedofilia estejam atrelados a figuras que estão relacionadas à Igreja Católica. E se esse for o caso, é preciso lembrar que na década de 80, um tema como esse não era discutido abertamente, nos mesmos termos que é discutido hoje em dia. Mais recentemente, no ano de 2023, durante uma de suas aparições tradicionais na Praça de São Pedro, o Papa Francisco voltou a citar Emanuela Orlandi em seu discurso no aniversário de 40 anos do caso. Ele rezou pelos familiares de Emanuela e estendeu sua solidariedade a todos aqueles que têm um ente querido desaparecido. Pietro ainda busca por justiça pelo desaparecimento da irmã e segue questionando o papel do Vaticano no caso. Até hoje, Emanuela Orlandi é a única cidadã do Vaticano desaparecida. Caso você esteja procurando mais informações e detalhes, a Netflix fez um documentário de 4 episódios sobre o caso, lançado no ano de 2022. O título é A Garota Desaparecida do Vaticano. Vale muito a pena vocês conferirem. Eu gostei muito do documentário. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Para você continuar acompanhando mais casos e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, ative o sininho para você receber uma notificação de novos conteúdos assim que eles forem postados no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.